Bom dia, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração a respeito do mal que há nesse século, que é a ansiedade. Eu não estou dizendo a ansiedade do modo patológico, né? Aquela enfermidade que você precisa sim de um tratamento médico, né? A ansiedade que é versus a depressão, né? Esse tipo de transtorno, né, patológico, não. Eu estou dizendo a ansiedade com relação ao futuro, o medo do futuro, né? A falta de confiança que você tem para o seu futuro. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo onde existe a síndrome do pensamento acelerado. O ser humano hoje não consegue muitas vezes ter a paz e a tranquilidade para se ater em uma só coisa. Eu vejo por mim. Eu vejo que eu estou com um problema que às vezes eu estou fazendo uma coisa. Vamos supor, eu pego um vídeo de uma pregação para ver. E muitas vezes, se aquilo não está me interessando ali no começo, eu não acabo vendo até o final para ver o que é que aquele vídeo está querendo me dizer, aquela pregação está querendo me dizer. Às vezes, o final é bem melhor do que o princípio, e porque não está me interessando agora no começo, eu fico ansiosa para saber o que vai acontecer, porque aquilo que está falando ali no começo já não está muito interessante, assim, não, sabe? Tá meio chato, meio esquisito, e aí eu acabo indo pulando até chegar no final, ou eu acabo desistindo ali no começo e não vejo como que vai terminar o final daquela palavra. Isso daí é horrível, meus queridos, porque nós estamos vivendo num tempo onde nós não temos mais paciência para nada, entende? Nós não temos paciência para nada, nós estamos priorizando as coisas erradas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela está passando por um problema na sua vida. E eu falei para ela, falei assim, olha, nós estamos vivendo num período da nossa vida, numa época muito difícil. Nós não estamos priorizando as coisas corretas na nossa vida. Nós estamos dando importância para aquilo que não tem importância. Então, muitas vezes, a nossa casa espiritual, né, o nosso ser, né, a irmã Cristine, muitas vezes nós não estamos priorizando aquilo que deve ser priorizado, entende? Nós estamos colocando a carroça na frente dos bois, como diz, né, o ditado popular, como os antigos dizem. E não é assim, nós precisamos organizar as coisas. E é por isso que nós não conseguimos encontrar paz e tranquilidade. É por isso que muitas vezes as coisas na nossa vida não caminham. Sabe, você começa uma coisa, você não termina. Existem pessoas que têm essa síndrome na sua vida. Tudo que começa não consegue terminar. Por quê? Porque começa de um jeito e a pessoa não tem a paciência
de ir cuidando, né? Planta uma plantinha desse tamanho assim e já quer ver aquelas flores maravilhosas ou aquela folhagem ali caindo no chão, sabe? E não é assim. Às vezes a mudinha tá desse tamanho e você precisa estercar, você tem que colocar ali um estercozinho, ali uma casquinha de ovo, alguma coisinha ali. Eu tinha mania de colocar erva de tereré nos vasos de planta para a planta crescer mais rápido, crescer mais saudável. Então assim, as pessoas não querem ter trabalho mais, não querem ter o trabalho de cultivar aquilo que elas querem ver lá na frente, entende? Então as pessoas plantam uma plantinha desse tamanho e ali passa um dia, a plantinha às vezes nem cresceu nada e começa a desanimar de colocar ali um esterquinho, de regar todos os dias. E assim está a nossa vida, meus amados. E muitas vezes nós acabamos dando prioridade para outras coisas. E ali você que queria tanto essa sua plantinha bonita, vê que ela não tá, né? Ela não tá assim, crescendo do jeito que você quer que ela cresça. Aí você começa a dar atenção para outra coisa. Aí você de repente acha mais interessante, quem sabe, fazer uma outra atividade que te dá mais prazer. E você esquece daquela plantinha. Aí sim, você não vai ver nunca essa planta ficar aquela planta linda, porque você começou e você abandonou aquela planta para dar atenção para uma outra coisa. Ali de repente você fala, eu tô muito, para as mulheres que ficam em casa assim, eu tô muito ansiosa, tô muito oprimida, eu preciso arranjar alguma coisa para me fazer, e aí abandona a plantinha e vai ali, pega um crochê ali para fazer, e você vai ali pontinho por pontinho e vai, faz. Aí você vê que você passou 1 hora e o seu crochêzinho não passou de um negocinho desse tamanho. Aí fala, não, mas esse negócio demora demais. Meu Deus do céu, até isso daqui virar um tapete, misericórdia, não, vou abandonar isso daí. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós precisamos organizar isso aqui, entende? Nós precisamos organizar a nossa casa. É o que eu disse para essa pessoa que está passando por um problema. Ela falou que ela não está conseguindo simplesmente fazer nada na vida dela. Ela não está conseguindo dar nenhum passo. Ela está passando por um problema tão grande que ela não consegue desviar a mente dela daquele problema para começar a viver. Ela fala, eu me enfiei nesse problema, eu tô nesse problema e eu não consigo sair daqui, porque esse problema tá sugando todas as minhas energias, tudo aquilo que se relaciona a esse problema é o que eu penso no dia todo. Eu começo a fazer uma coisinha, aí daqui a pouco já vem, né, o problema na minha cabeça. Então eu falei, você precisa organizar, tá tudo desorganizado na sua vida. De repente ali a sua casa, a sua geladeira tá em vez de estar na cozinha, tá na sala, o sofá tá no banheiro, a cama tá na sua cozinha, né? As plantinhas que devia estar na varanda, tá tudo ali, sabe? Dentro do quarto, tudo abafado ali. De repente você não é uma pessoa que abre a janela para deixar tudo ali clarinho, tudo ali arejado. Você coloca ali uma planta que precisa de sol dentro de um lugar fechado, então tá tudo desorganizado. E essa palavra aqui, meus queridos, o Senhor Jesus, ele fala: não andeis inquietos, ansiosos por aquilo que nós comeremos, beberemos ou com que nos vestiremos, porque o vosso Pai sabe que você necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Quantas pessoas estão se matando de trabalhar, tem 1, 2, 3 empregos e não tem tempo para organizar a sua vida, não tem tempo para colocar as prioridades na sua vida. Sabe, eu já vivi um período que eu trabalhava demais e o tempo que eu tinha para fazer outras coisas importantes também na minha vida, eu arranjava outras coisas para fazer.
Entende? Então assim, eu não priorizava aquilo que era urgente na minha vida. Eu trabalhava de segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã até as 9, 10 horas da noite. Terça, quinta e sábado, eu trabalhava até as 6 porque eu tinha culto. E aí domingo de manhã, eu trabalhava também. Meus amados, o tempo que eu não estava trabalhando, até 9, 10 horas da noite, era o tempo que eu trabalhava até às 6 e já tinha que tomar um banho correndo para poder estar no culto. Entende? E aí eu voltava do culto 9, meia, 10 horas da noite e eu já ia dormir. Então essa estava sendo a minha vida. Era muitos cargos na igreja, eu não podia faltar um culto sequer. Era muito trabalho porque eu tinha contas para pagar. Eu tinha que cuidar da casa, eu tinha contas para pagar e eu não tinha tempo para minha família. De repente eu não tinha tempo para ver se meu filho estava fazendo a tarefa de casa. Eu não tinha tempo para ver se o meu filho estava passando por algum problema emocional. Entende? Esses dias uma amiga minha falou assim: irmã, do nada meu filho apareceu, assim, saiu do banheiro e desatou a chorar. E ela é esposa de pastor. E ele desatou a chorar, chorar, chorar e não conseguia nem falar para mim. Aí ela foi perguntar para ele: mas o que está acontecendo? Ele falou assim: mãe, eu estou precisando de um abraço. Eu estou me sentindo sozinho. O rapaz tem, se eu não me engano, 19, 20 anos. Eu estou passando por um problema que, sabe, tem coisas vindo na minha mente que eu estou passando já há meses. Eu já tentei, já passou pela minha mente tirar minha vida já pelo menos umas 3 vezes. Eu só choro. Às vezes, sabe, o pai e a mãe reclamam porque eu demoro muito no banho, mas não sabe o que eu estou fazendo. Às vezes eu passo o meu banho inteiro chorando. E a boca dela veio aqui embaixo, né? Ela, como assim? Entendeu? Muitos afazeres, muito trabalho, muitos cargos na igreja. A igreja, o trabalho está ocupando todo o trabalho que a gente tem que fazer dentro de casa, dentro da nossa família. A gente precisa colocar as prioridades nas nossas vidas. Nós estamos deixando as coisas para depois. Nós começamos uma coisa e não terminamos de fazer aquilo. Nós não conseguimos cuidar de uma plantinha desse tamanho e ver que ela não está crescendo, mas ir até o final, até ela se tornar uma grande planta, uma planta linda. Entende, meus amados? Nós precisamos priorizar aquilo que verdadeiramente é prioridade. Priorizar o reino de Deus nem sempre é priorizar a igreja. Mas o que é o reino? A tua família é o reino de Deus. A tua casa espiritual, a sua mente é o reino de Deus, porque se você não estiver bem aqui, você não consegue nem trabalhar, você não consegue nem fazer a obra do Senhor, você não consegue nem servir a Deus com excelência. Tem que organizar aqui, tem que organizar aqui, tem que priorizar as coisas, organizar, porque muitas vezes tem gente morrendo do nosso lado, precisando de um abraço, precisando de um conselho, precisando de um carinho. Sabe, as mulheres estão deixando os seus esposos de lado porque não tem tempo para eles. Entendeu? Às vezes tudo aquilo que o seu esposo quer, minha irmã, é que você tire um tempo para assistir uma pregação com ele, sentar ali do lado dele, ali no sofá, assistir um filme com ele. Entendeu? E você não tem tempo para isso, porque se você não está trabalhando, você está dentro da igreja. Às vezes o tempinho que a gente tem, a gente está ali no WhatsApp conversando com amigas, sabe? Muitas vezes falando até coisas que não edificam, coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Às vezes você vai ali, desabafar. Porque tá tudo aqui dentro, tudo em turbulência, tudo ali, sabe, querendo sair para fora. Entende? Tem que organizar aqui, tem que buscar o Senhor. Certa vez Jesus, ele foi na casa de Marta e Maria e Lázaro. E ali,
Marta estava ocupada com os afazeres, ela tinha uma boa intenção, ela estava ali tentando servir a Jesus da melhor forma possível. Ela lavava uma louça, limpava uma casa para Jesus não ver ali a bagunça de repente. Ela estava ali fazendo uma comida, fazendo coisas ali para Jesus comer, beber, para se sentir à vontade ali. E de repente ela parou e falou: Senhor, não te incomodas ver que eu estou ali toda ocupada e atarefada, fazendo o melhor para te servir, e a minha irmã está aí sentada, sem fazer nada? E Jesus falou assim: Marta, Marta, por que você está tão afadigada com as coisas? Maria, pois, escolheu a melhor parte. Meus amados, muitas vezes nós estamos nos ocupando com as coisas erradas e esquecendo a melhor parte. A melhor parte é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. A melhor parte é nós tirarmos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de buscar o Senhor, o nosso tempo com os nossos filhos, o nosso tempo com o esposo, com a esposa. Organizar as coisas, sabe? É não deixar de viver porque as coisas não estão bem, sabe? Tem pessoas que não conseguem, de repente está passando por um problema ali, uma morte na família, e não consegue sair do quarto, não consegue dar um passo para um futuro, porque se estacionaram ali e estão ali com a sua cabeça remoendo aquilo e não conseguem sair daquela situação. Existem pessoas que começam, como eu disse, uma coisa e não conseguem terminar e não chegam a lugar nenhum. Então, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vamos estar inquietos por aquilo que está dando errado, por aquilo que ainda não aconteceu. Tem gente que consegue ter a capacidade de sofrer até mesmo por aquilo que ainda não aconteceu, entende? Então vamos viver a cada dia de cada vez, entendeu? Um dia por vez, né? O Senhor, Ele nos ensina a viver na dependência dEle, a confiar nele, e muitas vezes nós estamos ali vivendo as turbulências do dia a dia e nós não temos tempo para parar e ver aquilo que é prioridade. Muitas vezes tem um filho seu, uma filha sua, morrendo do teu lado, emocionalmente, espiritualmente, e você não está tendo tempo de parar e ver aquilo que é prioridade. Dê prioridade nesse dia, pense isso. Eu estou tentando organizar também a minha mente, organizar aquilo que é prioridade na minha vida, porque muitas vezes eu dei prioridade para aquilo que não era, sabe? Muitas vezes você está do lado de uma pessoa que você pensa que é prioridade na sua vida, mas ela te afasta de Deus, ela te afasta do reino, ela te afasta daquilo que deve ser prioridade. Em Ageu, o Senhor, ele falou que o povo, ele semeava muito, sabe? E ele recolhia pouco, porque eles ficavam preocupados em edificar casas, a sua própria casa, forrar a sua casa, organizar a sua casa material, mas estava esquecendo da casa do Senhor. A casa do Senhor estava ficando deserta. O Senhor, ele estava repreendendo o povo, que o povo deveria reedificar o templo estava destruído e o povo estava preocupado com a sua própria vida, com as suas próprias coisas, e o templo do Senhor estava ficando para trás. E o Senhor disse assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês semeiam muito e recolheis pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos e ninguém se aquece. Aquele que recebe salário num saquetel furado. Então a pessoa caminha, corre e não chega a lugar nenhum. Se nós não decidirmos reedificar a nossa casa espiritual, não organizarmos a nossa mente, o nosso coração, a gente vai, correr e não chegar em lugar nenhum, nadar
e nunca chegar na praia. Entende, meus amados? Vamos no dia de hoje, vamos organizar as coisas nas nossas vidas. Vamos tirar aquilo que não é prioridade, aquilo que toma o nosso tempo, e vamos dar tempo àquilo que precisa verdadeiramente do nosso tempo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos dar prioridade para aquilo que é prioridade, e vamos eliminar da nossa vida aquilo que não é prioridade, aquilo que não é urgente. Precisamos buscar mais ao Senhor. O Senhor Jesus está voltando e nós não estamos cuidando da nossa salvação, nós não estamos cuidando do nosso templo espiritual. Vamos organizar as nossas vidas, meus amados, porque o tempo está se acabando e nós estamos perdendo tempo com aquilo que é desnecessário. Amém? Porque não há mais tempo para se perder. Então nós precisamos organizar hoje o nosso tempo, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amém? Porque o inimigo está aí para roubar os seus filhos, matar a sua vida espiritual, destruir a sua família, destruir a sua vida espiritual. Então vamos organizar e dar prioridade para aquilo que deve ser priorizado. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, que Deus te ajude a se organizar, a buscar primeiramente o reino de Deus e tudo aquilo que é reino de Deus. Amém? E a sua justiça, e saiba que as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.